através do sangue. Queria te convidar a ficar em pé, louvar a Deus com todo o nosso coração. Você que está em casa também. Você acendeu e me leva a adorar com o meu melhor. A prova você me deu ao não se poupar. Tudo hoje em mim se mantém buscando o seu amor. Esse momento especial por estar com você. O melhor de cada dia, sua presença, Senhor, que me faz seguir a vida. A chama acesa, me envolveu. E acendeu meu coração. Eu comecei a minha vida toda eternamente. Você me envolveu no seu amor molhado. Só em você que acendeu meu coração. Eu comecei a minha vida toda eternamente. O melhor cada dia, sua presença, Senhor, que me faz seguir a vida com a chama acesa.
nesse lugar, Pai. Recebe a adoração, recebe o louvor, recebe a nossa vida, em nome do teu Filho Jesus. Amém.
várias aqui. É uma célula que já deveria ter se multiplicado ano passado, mas a pandemia deu uma atrasada nos nossos planos. Sempre é um motivo assim, de muita alegria pra gente quando a gente vê essas multiplicações acontecendo. Cadê o Jorge? Está aí? Chega aí também. Ele está aí? Ah, tá. Acho que ele se atrasou um pouquinho, mas ele deve estar a caminho. Mas vocês vão poder ver pela foto dele. A Clarice lidera a célula Gol 15 e essa célula vai gerar a Gol 28, se eu não me engano, a Gol 28. E infelizmente assim, né, os membros não podem vir até aqui à frente para que a igreja toda veja. Então a gente agora tem colocado as fotos de todo mundo aqui. Então a célula Gol 15 agora vai ter a Clarice como líder, vai continuar sendo a líder, que é uma excelente líder inclusive, já pude ir lá nessa célula presencialmente. Vai continuar se reunindo na casa do Eloizinho. E vai ter o Eric Paz, o Eric Santos, o Júlio Henrique, a Laura Freitas, o Leonan, a Letícia Arduin, Letícia Castrupe, Lorena Ismael, Luana Castrupe e Pedro Pimenta. Então essa é a célula que vai continuar sendo a célula Gol 15. Essas duas células continuam sob a supervisão do Miqueias, que é uma pessoa que todo mundo aqui já conhece, que toca baixo aqui no grupo de louvor. E a nova célula, a célula Gol 28, que vai ser liderada pelo Georges, vai se reunir na casa da Isis, certo? Na casa da Isis. E a célula vai ter os seguintes membros: Davi Cuco, Emily Medeiros, Isis Duarte, Jonathan Levi, a Juliana Costa, o Júlio, o Leandro Júnior, a Luciana Boechat, a Luísa Pedrosa, o Pedro Batista e o Vitor Emerick. Glória a Deus pela vida desses irmãos, né? No meio de uma pandemia, a gente volta e meia ouve as pessoas falando: poxa, é muito ruim a gente se reunir virtualmente e tal, pô, muito melhor a gente estar presencial. Mas é o que a gente tem na mão, é o que dá para fazer, graças a Deus, pela tecnologia, que a gente continua ainda podendo se ver, ainda que à distância, e mesmo assim a gente percebe a graça de Deus, o amor de Deus, a bondade dele. Poxa, uma célula se multiplicar na pandemia é muita graça, né? Muita bênção. Aquela graça que a gente acabou de cantar aqui, que salvou a nossa vida e o nosso coração. Então eu queria orar pela vida da Clarice e do Jorge, que ainda está a caminho, e toda essa galera aí, dessas duas células. Aqui já era e aqui vai se tornar agora uma nova célula. Que Deus abençoe muito e que multipliquem mais e mais. Vamos fazer uma oração e agradecer a Deus por esse momento? Senhor, muito obrigado pela vida dessas pessoas tão queridas que continuam comprometidas, continuam se reunindo apesar de toda a dificuldade da pandemia, de todas as restrições. Obrigado, Senhor, porque a gente percebe que o seu amor, ele vai muito além, Senhor, das nossas incapacidades, das nossas dificuldades. Obrigado porque você tem mantido as pessoas unidas, apesar de tudo isso que tem acontecido, dessa doença tão terrível que a gente tem enfrentado. Muito obrigado, Senhor, pela vida da Clarice, do Georges, que eles continuem liderando essas células tão queridas, que elas continuem crescendo para a glória do seu nome. Toda vez que elas se reunirem, Senhor, que o seu Espírito fale profundamente aos corações, seu Espírito continue tratando as suas vidas, continue edificando e trazendo cada vez para mais perto, que seu Evangelho continue sendo pregado, que novos amigos de oração cheguem para perto, Senhor, te conheçam, se entreguem totalmente a você, e que o seu nome continue sendo glorificado e honrado nisso tudo. A gente te agradece demais por esse momento, por essa alegria, Senhor, que está no nosso coração, por poder presenciar isso. A gente te louva e te agradece no nome de Jesus. Amém, amém. Você pode louvar a Deus aí pelo seu coração. Obrigado, querido. Deus abençoe. Eu só esqueci de falar que o Miqueias, na verdade, com a supervisão, não está aqui, porque ele não tem podido vir presencialmente, mas com certeza ele está online aí assistindo a gente. Mick, Deus abençoe você, a Bianca, vocês dois aí, queridos demais. Abra a sua Bíblia aí, deixa ela aberta, a gente vai fazer uma oração antes de ler o texto, tá bom? Senhor, muito obrigado pela sua presença. Fala com a gente agora nesse momento, que o seu Espírito ilumine agora a nossa mente, o nosso coração, que a sua palavra transforme mais uma vez a nossa vida, e que a gente saia daqui mais uma vez, Senhor, encantado com a sua palavra, apaixonado por Jesus, querendo viver para a glória do seu nome, para a glória do seu reino, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler? A gente precisa amar esse Senhor. É um mandamento de todo o coração, colocando a sua palavra em prática aqui dentro. A gente deve se encharcar dessa palavra, pensar nela o tempo todo, falar dela o tempo todo, viver ela o tempo todo. A gente nunca vai ser exagerado o suficiente enquanto a gente fizer de tudo para sempre se lembrar
dessas palavras que trazem vida, que transformam completamente a história de qualquer ser humano. Que seja assim na nossa vida, amém? Vamos fazer uma oração? Muito obrigado pela sua palavra, Senhor, que ela realmente desafia a gente e ao mesmo tempo mostra pra gente um Deus tão amoroso, tão cuidadoso. Muito obrigado, Senhor, porque você é assim, porque a sua palavra é real, porque ela realmente traz vida pra gente, ela realmente muda toda a nossa história. O que seria da gente se não fosse o seu amor, o seu cuidado? Muito obrigado, Senhor. Ajuda a gente a aplicar, a colocar isso em prática todos os dias, Senhor. A cada momento que a gente parar para te buscar, Senhor, no nosso quarto. Senhor, ajuda a gente a falar mais sobre a sua palavra, a conversar mais sobre o Senhor no nosso dia a dia, com as pessoas que estiverem perto da gente, mesmo que elas não te conheçam ainda. Dá sabedoria pra gente, Senhor, dá coragem pra gente, ajuda a gente a viver de uma forma que agrade o seu coração em todo o tempo, que a gente seja encharcado, inundado pela sua palavra. Ajuda a gente a realmente te amar, como a sua palavra ensina a gente a fazer, para que o seu nome, Deus, seja glorificado, para que o seu reino cresça, para que você seja totalmente honrado e exaltado, no nome de Jesus. Amém. Adorar a Deus com toda a nossa alegria, com todo o nosso coração. Assim como Deus exaltou, exalte você o nome de Jesus. No
quero sempre ser. Os muros deixam o mundo, deixamos de perceber. Olhe pra além de si mesmo, muito mais a fazer. pastorzão, domingo que vem a gente vai começar aqui na igreja uma série especial chamada de 49 Dias de Descoberta. Como que isso surgiu? Como surgiu essa ideia no seu coração? Como que isso brotou no seu coração? Então, Joe, se você observar, hoje em dia a quantidade
de informação que a gente dispõe é uma coisa assim absurda. Há algum tempo atrás, conversando com uma médica, ela me disse que tem sido comum no seu consultório ela receber pacientes que chegam e dizem assim: doutora, eu tenho a doença tal e eu já me diagnostiquei, eu li na internet, então eu sei o que eu tenho. Vim aqui só para pegar uma receita. Agora você imagina o seguinte, isso aplicado à igreja. O que as pessoas têm de informação dos mais diversos tipos, informação de alguns acadêmicos muito bem preparados, informação de algumas pessoas que não têm nenhuma informação, nenhuma formação. Então tem todo tipo de palestra, todo tipo de post, de texto que as pessoas leem e elas acabam absorvendo aquilo. Esses dias também eu li um post, enfim, sobre algum assunto bem ruim, e alguém embaixo comentou o seguinte: existe alguma possibilidade de eu desler isso? Não tem como você desler, não tem como você desassistir uma palestra. E acaba que todas essas informações vão entrando e acabam que nós as usamos para formar os nossos conceitos. A ideia dessa palestra é nós falarmos sobre assuntos essenciais à fé cristã e nós alinharmos esses assuntos no coração de toda a igreja. Legal. E você acha que nesse momento de pandemia que a gente está passando, então essa série vai ser super importante para a gente, os temas, as mensagens que vão ser pregadas ali, vão ter um efeito direto, vão ajudar a gente nesse momento. Charge fundamental para esse momento, mas vai ser um conhecimento, eu acredito, uma experiência que a gente vai levar para o resto da nossa vida. Vai ser, eu acredito que serão dias em que Deus vai falar de uma maneira profunda e intensa exatamente sobre esses assuntos que são essência, eles são fundamentais para a nossa fé cristã. A ideia vai ser nós ajustarmos esses conceitos fundamentais para que a igreja continue firme e solidamente alicerçada na palavra de Deus. Só para você ter uma ideia, né? Nós vamos começar, o primeiro assunto que nós vamos ver vai ser a respeito do jejum. Então, se você perguntar, por exemplo, para um acadêmico a respeito do jejum, se o jejum, que muitas vezes nós fazemos no Oceânica, de mídias sociais, de internet, se esse jejum é bíblico, muito provavelmente o acadêmico vai responder que não, que o jejum bíblico é apenas o jejum de comida e de água. Mas nos dias atuais, em que as pessoas já fazem aquele jejum intermitente por causa de saúde, de controle de gordura, etc., esse jejum, para nós, ele já está fazendo parte do dia a dia. Então, a ideia vai ser nós abordarmos esse assunto de uma maneira prática, de uma maneira que a igreja possa entender porque nós fazemos de tal maneira e vivenciá-lo. Por isso a palavra descoberta. Muitas vezes a gente fala sobre alguns assuntos como comunhão, oração, oferta, mas as pessoas não exercitam, não praticam, portanto não experimentam. A ideia vai ser nós apresentarmos esses assuntos essenciais de uma maneira muito mais prática e nós efetivamente exercitarmos isso nesses dias. Eu acredito que a maioria da igreja, inclusive os que já estão há bastante tempo na caminhada, vão ter muitas surpresas interessantes. Tá claro, conversando contigo, tá evidente que você está empolgado quando a gente fala sobre essa campanha, essa série de mensagens. E qual a sua expectativa para a igreja ao passar por esses 49 dias ouvindo, refletindo sobre o que as mensagens vão falar no nosso coração? Qual a sua expectativa para a igreja? Então, o que a gente tem experimentado aqui na igreja alguns momentos em que parece, usando a expressão do Marcão, que Deus dá uma injeção de benzetacil gospel na igreja, como no caso do retiro, das conferências, mas em outros momentos Deus chama a igreja para períodos assim, de um tratamento mais prolongado. É um tratamento talvez mais amadurecido, em que a pessoa não leva aquela carga espiritual, no bom sentido, né? Aquela injeção do Espírito, aquele derramar do Espírito de uma maneira muito densa e concentrada, mas existe esse derramar de uma maneira mais progressiva,
por um longo período, como no nosso caso, 49 dias. Eu acredito que existe lugar para os dois tipos de evento. E quando Deus nos chama para esse tipo de campanha, é porque Ele quer falar de uma maneira profunda a respeito de alguns assuntos. Então eu espero que essa seja a nossa experiência nesses próximos dias, né? Que Deus fale profundamente aos nossos corações de uma maneira assim, muito intensa e por um período prolongado, não apenas por um fim de semana, mas por um longo período que vai efetivamente marcar a vida de todos aqueles que participarem. Amém. Já estou empolgado também contigo. Poxa, conto contigo, Diogo. Vamos poder levantar sua mão só para a gente saber se está visitando a gente, aceitou o convite, ou ficou sabendo da nossa reunião. Tem alguém visitando a gente? Poxa, aqui 3 pessoas juntas ali, mais outra ali. São muito bem-vindos. O pessoal de amarelinho vai daí conversar com vocês, vai pegar um presente. Você que está em casa também, se você estiver assistindo pela primeira vez, comenta aí também para a galera poder saber, te dar as boas-vindas, tá bom?